Olá, quinto ano, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula de geografia falando sobre a população urbana e a população rural. Você encontra esse conteúdo na página 308 do módulo 2, capítulo 5. Vocês sabiam que o Brasil ele é formado tanto pela população da zona urbana como da população da zona rural. Atualmente, a população urbana, ela predomina, ela é maior do que a população rural. O maior número de pessoas estão nas cidades, não é isso? Vocês percebem isso. Porém, não foi sempre assim. Antigamente, as pessoas elas moravam mais nos interiores, nos campos. Isso no ano de 1940, as pessoas elas moravam nas fazendas, nos interiores, e a partir de então surgiu a migração da população da zona rural para a zona urbana. Essa migração nós chamamos de êxito rural. Mas quais são os fatores? O que foi que levou essa população da zona rural a ir para a zona urbana? Vocês sabem quais são os motivos? Vamos ver quais foram os motivos que levaram a população rural a ir para a zona urbana, para os espaços urbanos. Esse movimento de pessoas, essa migração, esse êxito rural, ela começou a partir da década de 70. E um dos primeiros motivos foi a mecanização do campo. Mas o que é isso? Isso quer dizer que no campo, nas lavouras, começaram a utilizar de equipamentos, de ferramentas para auxiliar na produção, na lavoura, na produção do açúcar, do café. Eles começaram a levar equipamentos, a ferramentas, né? O trigo. E o que aconteceu? Quando essas ferramentas chegaram, quando esses instrumentos chegaram, a mão de obra foi diminuindo, substituindo pelas máquinas. E aí os trabalhadores, eles ficaram sem empregos. E o que eles fizeram? Foram para as grandes cidades. Se deslocaram da sua cidade do interior para ir para grandes cidades. Ainda na página 308, tem um gráfico que vocês podem observar para responder essas três questões de letra A, B e C. Observem o gráfico e vocês vão tentar responder essa questão, tá certo? É um gráfico que fala da população urbana e da população rural. O segundo fator que contribuiu para essa migração foi a atração dos trabalhadores para a indústria. Os trabalhadores perderam seus empregos nas lavouras, no campo e foram para as cidades, para as grandes cidades. E o que motivou eles a irem, além de terem perdido seus empregos na lavoura? Foi a oferta de emprego nas indústrias. O processo de industrialização foi chegando e aí os trabalhadores se sentiram motivados a irem para as grandes cidades com ofertas de empregos que pudessem trabalhar dentro das indústrias. A mão de obra era necessária para trabalhar com outros tipos de equipamento. Essa imagem, ela mostra uma indústria de petróleo em São Paulo. Outro também motivo foi em busca de uma melhor qualidade de vida. As pessoas se deslocavam do espaço urbano procurando melhores condições financeiras, procurando um maior conforto para suas famílias. Nas cidades tem ofertas de outros serviços, poderiam ter acesso melhor à saúde, poderiam ter acesso melhor à educação. Vocês sabem que no campo não existem
Hospitais, existem atendimento médico em determinadas localidades, mas hospitais que atendam problemas específicos de saúde não existem. E as escolas também do campo, elas são reduzidas. Então a oferta de educação nas grandes cidades são bem maior do que na zona rural. E aí começou um outro problema. As pessoas foram indo para as cidades, saíram do campo, foram para as cidades. E aí causou o quê? O crescimento desordenado das cidades. As cidades, elas foram ficando superlotadas, sem ter uma organização adequada para isso. Tudo foi ficando desorganizado, as pessoas foram chegando e o poder público, os governantes, eles não se prepararam para receber essa quantidade de pessoas. O fluxo de pessoas era intenso, faltou investimentos dos serviços essenciais para a população. Quais são esses serviços? Um desses serviços é o transporte público, o transporte coletivo. Vocês sabiam que os transportes coletivos públicos são o quê? São ônibus, são trens, metrôs. Isso são serviços públicos que são ofertados nas cidades grandes. Mas esses meios de transportes, eles não são suficientes para atender a população. Eles ficam superlotados. O segundo problema são os problemas ambientais. O que são os problemas ambientais? É a quantidade de lixo que são jogadas nas ruas. A falta de saneamento básico, a falta de coleta de lixos fazem com que as pessoas joguem o lixo nas ruas. Quando vem as chuvas, acontecem as enchentes, poluição dos rios. As pessoas também, elas não têm a consciência de não jogar lixo nos rios, por exemplo, e acabam jogando o seu lixo dentro dos rios. Aí as águas, elas se tornam poluídas, sem utilidade. Um outro fator também são a questão dos empregos. Os empregos, eles não são suficientes para atender a quantidade de pessoas da zona urbana. Além de não existir a oferta de emprego suficiente, ainda existe um outro fator importante que dificulta as pessoas conseguirem emprego, que é o quê? A baixa escolarização. Muitas pessoas vieram do interior, repito novamente, porém elas não tinham estudos, não tinham qualificação adequada para exercer certos cargos. E isso acabava obrigando aqueles trabalhadores, aquelas pessoas, a irem trabalharem nas ruas de maneira informal. Que são os vendedores ambulantes que vendem toalhas, que vendem roupas nas ruas de forma informal. E outro problema também é a falta de infraestrutura, que é a falta de investimentos do poder público para construir casas adequadas para a população. Como o governo ele não dá essa infraestrutura, as pessoas elas são obrigadas a construírem casas de maneiras inadequadas, de qualquer forma, principalmente as famílias de baixa renda. Elas não têm condições de construírem uma casa num local que seja certo, que seja seguro até para a própria vida delas. E elas acabam construindo suas casas na beira de rios, sobre morros, e aí acabam colocando em risco a sua vida. Na página 302 tem uma atividade para vocês fazerem em casa. Leiam o texto, leiam o conteúdo que estamos falando, para vocês responderem a atividade, certo? Espero que vocês tenham entendido. Esse é um assunto bastante importante para a gente entender esse processo de migração do povo da zona rural para a zona urbana, os problemas que isso causou. Leiam, que é bastante interessante e bastante importante, tá certo? Beijos e até a próxima.